Maslow foi um grande psicólogo que viveu no século XX. Ele definiu uma escala com 5 degraus de necessidades humanas. Toda a propaganda, todo o marketing está baseado nesses 5 degraus. E tudo que vocês forem vender também, vocês terão que usar isso aí, porque senão não vende. E toda a sociedade está estruturada, esse status quo atual está estruturado nessas 5 necessidades. Primeiro degrau, fome. Enquanto essa necessidade não é resolvida, a pessoa não sai desse estágio, desse degrau. Nenhum dos degraus pode ser transposto enquanto aquilo não é resolvido na pessoa. Enquanto você não tiver comida, você não pensará em outra coisa na vida. Quem já passou fome aqui nessa sala sabe do que eu estou falando. Quem não passou, não tem ideia. Pode experimentar. Fica uns 2 dias sem comer, deixa a taxa de açúcar no sangue cair, você vai ter uma ideia do que é isso. Aí você não se preocupa com mais nada, só um prato de comida. Então, não fica fácil você manter muita gente parada, estagnada na vida, imóvel, controlada, totalmente, se eles não tiverem comida, porque eles não vão pular de degrau. Então nós já temos atualmente mais de 1 bilhão de pessoas nessa situação, certo? Tem mais de 1 bilhão que ganha $1 e pouco por dia. Então esse povo não come, não pensa, não faz nada, tá lá. Mas alguém tem que trabalhar. Então nós temos a classe média que come. Então tem um pouco de comida. Se tiver... eles já têm comida, aí eles pulam para o segundo degrau, que é a preservação da espécie. 3º é poder, 4º autoconhecimento e 5º espiritualidade. Segundo degrau, se isso não for resolvido, não sai do segundo degrau, igual o povo do primeiro que também não sai de lá. Ok? O que tem no segundo degrau? A preservação da espécie, que é relacionamento, que é sexo. Então, enquanto isto não é resolvido, fica parado. Então nós temos, basicamente, toda a classe média do planeta inteiro parada no segundo degrau. Praticamente ninguém se preocupa com poder. Ninguém, praticamente. Se você contar as pessoas que estão no poder no mundo inteiro, dá alguns milhares, certo? Porque você vai ter 600 pessoas num congresso, cada Câmara Legislativa mais quanto? 40, 50, 80, mais os vereadores, soma tudo isso aí, quanto que deu? Alguns milhares. Multiplica isso aí por 200 países, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Em 7 bilhões de pessoas, tira 1 bilhão, sobraram 6. Tira esses 300 mil, sobraram 6 bilhões de pessoas paradas na classe, digamos, classe média, média baixa, média alta, mas parado, porque não é o pessoal do poder, é o pessoal da classe média. Todos esses 6 bilhões estão parados nisto. Enquanto isto não for resolvido, não muda nada, porque não mudarão de degrau. Quanto mais passar para autoconhecimento e passar para a espiritualidade. Autoconhecimento. Vamos supor que mecânica quântica seja autoconhecimento, né? Olha aqui. Se tudo que eu expliquei aqui até agora fosse entendido mesmo, se a pessoa entendeu, mental, emocional, assimilou, está vivenciando, nós teríamos que ter chamado já a PM para poder controlar, porque a Casa Verde inteirinha não daria conta, estaria um tumulto aqui às 3 da tarde, porque isso já aconteceu, tipo assim, numa reunião de RH, aqui em São Paulo, anunciaram uma palestra de emprego
para sexta-feira, 14h, sem necessidade de fazer inscrição. Vai ter uma palestra que vai falar de emprego. O auditório cabia 100 pessoas. Uma hora antes, já tinha 700 pessoas na porta do auditório. Chamaram a PM para controlar o povo. Falou a palavrinha emprego. Percebeu? Tá. Nós estamos falando mecânica quântica. 30, 20, certo? Talvez só a gente faça uma palestra mecânica quântica, não, emprego e mecânica quântica. Quem sabe vai melhorar, não é? Potencialmente. Não, tem uma melhor que essa. Tem uma melhor que essa. Sexo e mecânica quântica. Gozado, isso ninguém pergunta. Não tem um pedido, tudo é onda, lembra? Tudo é onda, não tem pedido, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Você pensa que um produto desse vai ter uma demanda gigantesca, não? Você tem que até tomar cuidado de falar num assunto desse, porque, nossa, vira uma maré mundial. Que nada, nada, de jeito nenhum. O que significa uma coisa dessa? Isso é um dado sociológico, é interessante. Dá até uns trabalhos de faculdade isso aí. O que significa? Como que você tem um produto que emite uma onda que pode aumentar a libido, testosterona, estrogênio e tudo mais, e 0,0 pede isso? Concorda que tem algo errado? Tem, né? Mas só tem errado, mas isso não é a prova de que o segundo degrau está mantendo todo mundo paralisado nisso? Porque senão pediriam. Não é verdade? Ou não acredita que uma frequência pode fazer isso? Como é que se mantém isso do jeito que está? Todo mundo paralisado. Estimula de um lado, reprime do outro. Certo? Yin e Yang. Você não pode formar polo. Você não pode formar campo. Se não resolve. Se resolver, você vai para o terceiro degrau. Vai incomodar o povo que está lá. Eles não querem isso. Então, você tem que ficar parado no segundo degrau. Então, você não pode formar campo. Estimula, estimula, reprime. Estimula, reprime. Já perceberam que tudo está baseado nessa coisa? Esse controle social está baseado nisso? Estimula, reprime, estimula, reprime. Só o fato desta palavra ser um tabu, um problema, esse assunto é o tabu do tabu do tabu do tabu, mostra isso. Que a humanidade não consegue tratar deste tema de forma natural. Não consegue. Isso aí é a coisa mais complicada que existe. Nem se toca no assunto. E quando se toca no assunto, toca-se de uma maneira que vulgariza, que diminui, que estraga, que atrapalha, porque aí não forma o campo. Agora, terceiro degrau, é loja que não tem porta, que você não sabe nem que existe. Você bate e tem uma senha, ok? Você nem sabe que existe. Revista que você nunca saberá que existe, etc, etc, etc. Que existe um mercado, existe produto, existe uma propaganda única e exclusivamente voltada para o terceiro degrau, que é totalmente transparente e invisível para o resto. Agora, saiu do terceiro degrau, quando depois de muitos e muitos e muitos milênios, autoconhecimento. E depois disso, espiritualidade. Você também não vai ver propaganda praticamente nenhuma para quarto e quinto degrau, porque o que esse povo compra? Não compensa, então não existe, basicamente. Então, liga a televisão, dá uma olhadinha. Todas as propagandas são para o segundo degrau. Porque ninguém vai fazer propaganda para o povo do primeiro, da fome, porque eles não têm dinheiro para comprar nada. Só se vai falar desse povo atualmente. Então, atualmente é interessante. Aí sim. Mas saiu dessa fase, ninguém toca nesse primeiro degrau. Inexistem. Então, fica estratificado, a sociedade ela está parada. Porque as pessoas não conseguem resolver os relacionamentos. Yin e Yang. Por quê? Porque não conseguem entender a mecânica disso tudo.
Evidentemente que para manter essa situação é preciso criar os tabus e preconceitos, certo? Isso tudo tem que ter uma aura de coisa ruim, de negatividade, de pecado e assim por diante, certo? Isso aí tem que ser bem colocado como algo pernicioso, ruim, etc, etc, etc. O paradigma é o que está em cima de tudo. É ele que rege tudo. É aquilo que pega-se as criancinhas com 1 ano, 2, 3 anos de idade e incute-se nas criancinhas, certo? Passa todo o paradigma dominante para... Pronto. Fez a lavagem cerebral na criança, vai levar décadas e décadas e décadas, porque ela acredita que aquilo é a verdade. Logo, o que você fala não pode, se não bate com aquilo, não é verdade. Então você está errado. E se o paradigma é posto para todo mundo como que é o certo, o bom, etc, etc, que é tudo, né? Principalmente quando se fala o nosso Deus está de acordo com o nosso paradigma, porque foi ele que ditou o paradigma nosso. Portanto, o seu não tem esse paradigma, bom, então você é um infiel, deve ser eliminado, porque é contra. Aí gera todas as guerras religiosas, etc, entendeu?